Aí, Na ó. Rádio Bandeirantes, Agromais. Grande Leandro, nosso Leandro de Souza, Agroman. Tudo bem com você, Leandro? Oi, Boa Leandro. tarde. Agora com a vinheta certa, tudo Você bem, viu? gente? Faz Com a vocês, diferença. tudo bem? Fica Tudo tudo bem. de bom, viu? Agora há pouco, Leandro, como é que tá Brasília aí? Vamos começar pelo começo. Aí na Olha, capital federal, como é que tá o tempo aí? Chuvoso, não? Chuvoso, tempo nublado, o sol não apareceu ainda no dia de hoje, temperatura 24 graus agora há pouco. Olha Vou aí, checar tá aqui para você, 24 gostoso. graus. Deu Tá uma aliviada, gostoso, que bom. então. Agora, Leandro, durante o intervalo eu perguntei para a Aninha. Falei, Ana Paula Rodrigues, João Rossetti, qual será o assunto do Leandro de Souza? Aí a Ana virou para mim e falou, Joel, é um risco aí de apagão, de desabastecimento de alimentos. Falei, pô, não é possível. Nós estamos num dos principais países produtores de alimento para o mundo. O Brasil está entre os 3 maiores produtores de alimento para o mundo, com toda certeza. Eu falei, eu não quero acreditar nisso. Mas qual o tamanho desse problema e que problema é esse mesmo, hein, ô Leandrão? Olha, Joel, realmente somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas somos altamente dependentes de insumos para a produção de fertilizantes utilizados nas lavouras que garantem a nossa produtividade, garantem essa pujança do nosso agro. E isso está ocorrendo exatamente primeiro por causa de uma crise energética na China, que é um dos maiores fornecedores desses insumos. Também o Canadá tem dificuldades hoje de oferecer alguns dos produtos, como, por exemplo, fósforo e potássio. E aí o resultado disso é que nós estamos vendo não só uma escassez na oferta desses produtos, desses fertilizantes, mas também um aumento significativo. Em menos de um mês, por exemplo, a ureia subiu 234%, o fósforo 115% e o potássio 178%. Se não bastasse isso, alguns contratos que já estão fechados, eles estão sendo cancelados, o que está levando a uma preocupação muito grande do setor, porque alguns produtores, inclusive, já planejam ou reduzir a área plantada, principalmente na safrinha, que começa a ser plantada a partir de março, abril do ano que vem, e representa 72% da produção de milho no Brasil. E qual é o efeito disso? O milho ele é utilizado na ração animal. Então, além da menor oferta de produtos agrícolas por força da escassez desses fertilizantes, desses insumos necessários para a lavoura, você também teria o reflexo na oferta de ração animal, fazendo com que, evidentemente, os preços desses produtos, que já estão bastante caros, eles também sofram uma pressão inflacionária. E aí, observando, por exemplo, os estoques mundiais de alimentos, desde 93, eles nunca estiveram tão baixos como atualmente. 90% dos defensivos agrícolas já foram contratados. Mas, como eu falei, muitos contratos já estão sendo cancelados. E até as importações já diminuíram. Se for comparado, por exemplo, com o ano passado, 40% do volume importado no ano passado já foi reduzido exatamente pela dificuldade de entrega. Só para que você tenha uma ideia, até julho de 2021, o mercado brasileiro já tinha utilizado 23 milhões de toneladas de insumos e só 3 milhões e 700 mil toneladas são produzidas internamente. Portanto, a nossa dependência é muito grande. Leandro. Já se vislumbra aí realmente um apagão na oferta de alimentos no Brasil e, por consequência, uma pressão enorme sobre os preços dos produtos alimentícios. Isso aí Tudo que que você a gente não precisava ouvir, né, Joel? Não, sem dúvida nenhuma. E não é nem para te interromper, você pode continuar depois, mas é que tudo isso que você está falando bate com algo que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comentou em uma entrevista recente aqui à Rádio Bandeirantes. A gente conseguiu resgatar a fala dela e a gente vai colocar agora para todo mundo ouvir justamente sobre isso, essa preocupação com esse risco de desabastecimento por todo esse aumento de custo na produção que você comentou. Ó. Vamos ouvir. Hoje nós temos aí uma tempestade perfeita aí nos fertilizantes. A nossa preocupação é com a safra do ano que vem de verão. Começa em setembro, outubro do ano que vem. Para isso é que nós estamos aqui trabalhando, conversando, fazendo muitas gestões aí para que esses produtos não faltem para a safra de 22, 23. Agora, que tipo de gestão que dá para fazer se o problema não está nas nossas mãos, né, Leandro? Está no mercado exterior.
Exatamente isso, quer dizer, a gente depende muito dessa... Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, viu, Joel, ele falou agora há pouco, recentemente, que havia necessidade do Brasil desenvolver uma indústria de produção de fertilizantes. Agora, a gente precisa muito da matéria-prima, né? Por exemplo, o potássio, 25% da produção mundial de potássio sai de Belarus, aquele país que fica lá no leste da Europa. Só que essa nação ela está sofrendo embargos por força de crises políticas internas em razão de eleições, me parece que fraudadas, bom, enfim, uma situação política bastante complicada, e não oferta, então, essa matéria-prima necessária para a produção dos fertilizantes, que são utilizados principalmente em lavouras de agricultura tropical, como é a nossa aqui, que precisa muito, principalmente de correção de solo, né, gente? Aí a situação realmente fica bastante complicada. O que mais assusta neste momento as autoridades e também os produtores rurais é o fato de que algumas dessas entregas já foram canceladas, o que indica muito claramente a dificuldade das indústrias em fazer essa entrega. Para quem não sabe, cara, tudo começa pelo adubo. O alimento que você come aí na sua mesa, o arroz, o milho, o feijão, ele parte do adubo. Sem o adubo, a produção não acontece. A produtividade, que é a produção por área, não acontece e não fica viável. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu acabei de puxar no meu WhatsApp, que eu já fui produtor lá atrás. Fui produtor de leite. E para você produzir leite, você precisa de pasto, que consequentemente precisa de adubo. Olha aqui, ó. No mês de junho de 2019, eu perguntei pro cara quanto que estava a ureia. Ele me respondeu aqui, R$ 1.983, a tonelada da ureia. São mensagens puxadas no histórico aqui. Aí eu vi uma mensagem do mesmo mês de junho, só que 2021 agora. Sabe quanto? 3.490. 3.490. Era 1.983. E subiu mais ainda até agora em setembro. Olha outubro, isso, setembro. gente. Então, hoje tá difícil, viu, do produtor fechar a conta. Tá bem difícil, porque os preços subiram, mas não acompanharam a subida dos insumos, né, Leandro? O aumento médio da ureia, Joel, é 234%. Não há sistema produtivo que suporte uma pressão de insumo tão importante, quer dizer, um insumo tão importante para a produção, não há sistema produtivo que consiga suportar aí essa pressão sem repassar para o consumidor. Mas muito mais do que os preços, talvez hoje seja exatamente a preocupação em relação à escassez dos alimentos. E aí eu acho que as autoridades precisam se movimentar. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, nessa semana, vão realizar 2 audiências públicas para tentar encontrar alguma solução para, de alguma forma, atender aí os produtores para que eles consigam produzir esse alimento necessário. Aí precisa, porque não dá para a gente imaginar em trabalhar com essa possibilidade de não ter produto. Assusta. Nossa, pior do que pagar caro é não ter o produto. Deus me livre, mesmo porque se você precisar importar, imagina só o preço que você vai pagar. Né? Então vamos torcer para que alguma solução surja aí no meio do caminho. Leandro, muito obrigado, um abraço. Valeu. Viu? Gente, obrigado a vocês, até amanhã, tudo de bom. Até amanhã, obrigada. Olha o quinto sinal, Aninha. Então,